Em Santo António, a biografia romanceada, publicada por Agostina Bessa Luís em 1973, gostaria de destacar a remediação ou a transmedialidade a que a autora sujeita a iconografia de fins popularizadores e que se mantém ao nível da imediacia, dado que o leitor vê as costuras da citação do quadro, do fresco, do baixo relevo a que se recorre. A escritora enfatiza as diferenças entre a arte e a sua própria refiguração de Santo António, pois, em vez de as apagar, depura as camadas mediáticas de medievalismo que nos divorciaram da imagem original do santo e constrói um retrato que apresenta como hipotético e, na aparência, realista. Neste gesto reformador, Agostina preenche um vazio representacional, ao mesmo tempo que repara a côdea lendária, ou seja, os erros medievais que se interpõem entre o século XIII e o século XX. Como balanço visual, a exploração da humanidade do santo, o realismo da representação, a mitigação da aura de santidade, a superação da juventude e da melifluidade subtraem-no à edulcoração geográfica para o abandonar a uma banalidade desoladora. Sem um vislumbre de idealismo, a imagem que Agostina dissemina corrige as malhas deturpadoras da tradição, melhorando um retrato que o seu discurso mantém instável. Na ópera Dona Leonor Teles, incluída em Fama e Segredo na História de Portugal de 2006, também de Agostina Bessa Luís, a imitação criativa do mundo medieval, confinada à reconstrução da personagem, tem como análogon a figura de Lady Macbeth e como fonte inspiradora da sua ficção as Crónicas Régias de Fernão Lopes. Esta imaginação da Idade Média e a subjetividade com que assumidamente reconta a história da protagonista não comprometem o tropo do realismo. E o esqueleto da intriga também não disfarça a Idade Média dos estudos medievais nem o impulso académico medievalista. Cabe, porém, notar que, na articulação destes componentes, o universo medieval tem uma presença ténue, restringida às personagens selecionadas para emoldurar as ações da rainha, ou seja, às suas vítimas. A intriga, apresentada num registro evocatório, parece supor um leitor que comungue da mesma memória literária sobre a qual Agostina reinventa a sua personagem, desvendando as suas sombras. A relativa desvinculação da personagem em relação à sua época sugere que a preocupação com o contexto medieval seria ultrapassada pela atenção à protagonista per se, enquadrada na perfídia e na sobranceria do humano. Distintamente de outros romances históricos, no conto Leonor Teles, as relações entre a protagonista e as personagens com que contracena parecem jogar-se num mundo sem tempo que as torna mais universais do que medievais. Sublinham este esvaziamento temporal os aforismos típicos da autora, bem como a acronia das escassas analogias chamadas a explicar algumas atitudes. Não é, pois, uma Idade Média o que aqui se encontra, mas as razões comuns e atemporais de um percurso tão excessivo e vilipendiado como o de Leonor Teles. E esta opção não intenta absolver a protagonista, mas antes mostrá-la em todo o esplendor de uma maldade reprovável, ainda que fascinante, e de uma majestade espantosa. À sombra de Lady Macbeth, Leonor Teles ergue-se num sublime diferente e superlativamente negativo.